O ministro da Defesa da Ucrânia, que estava liderando a guerra da Ucrânia rumo à vitória, foi abruptamente demitido. Ele utilizou ativamente táticas inovadoras com drones para retomar a iniciativa na guerra. No entanto, foi demitido. Hoje, vamos analisar esse assunto. Em 6 meses de mandato, o ministro da Defesa da Ucrânia, Mikhailo Fedorov, implementou grandes reformas no exército. Antes, ele ocupava cargo semelhante ao de ministro da Ciência e Tecnologia na Coreia. Na verdade, ele foi responsável por criar carteiras de identidade eletrônicas e digitalizar o pagamento de impostos e o registro de empresas, trazendo uma grande inovação. Após o início da guerra, ele percebeu a importância dos drones e foi uma das pessoas que apoiou ativamente o uso de drones desde o começo. O ministro da Defesa Fedorov pediu diretamente apoio a Elon Musk e conseguiu os terminais Starlink. Essas conquistas foram reconhecidas e em janeiro de 2026 ele foi nomeado ministro da Defesa da Ucrânia. Após assumir o cargo, passou a promover a transformação digital das Forças Armadas ucranianas e a expansão das capacidades de sistemas não tripulados. Ele realizou uma grande reforma nas Forças Armadas da Ucrânia. Graças a essa reforma, conseguiu colocar o exército russo em uma situação difícil e expulsá-lo. Vamos comparar os resultados das Forças Armadas da Ucrânia com o início do mandato em janeiro de 2026. O ministro da Defesa, Fedorov, conseguiu bloquear o acesso do exército russo ao Starlink, investiu em drones, isolou a Crimeia através do bloqueio logístico, reformou o sistema de aquisições, atingiu uma taxa de interceptação de drones na casa dos 90%, alcançou uma taxa de interceptação de mísseis de cruzeiro de 87%. Obteve a licença dos mísseis Patriot, garantiu 40 bilhões de dólares desde então, reduziu em 30% o custo dos mísseis balísticos nacionais, assinou contrato para a aquisição dos caças Gripen e fundou o Centro de IA de Defesa A1 para acelerar a integração da inteligência artificial no campo de batalha. Foram muitas conquistas em apenas 6 meses. Não conseguiu tudo. Mas o ministro da Defesa, Fedorov, foi abruptamente demitido. O ministro do Interior, Igor Klimenko, substituirá o ministro da Defesa da Ucrânia. O presidente Zelensky afirmou que a reforma ministerial visa renovar o governo diante da nova fase da guerra. Por isso, em todo o mundo, ainda surgem vozes preocupadas com a reforma ministerial. Sobre a demissão do ministro da Defesa, Fedorov, o Financial Times analisou que Fedorov construiu uma imagem diferenciada da classe política tradicional ao adotar um estilo de gestão de startups, mas era uma figura incômoda para a alta cúpula militar tradicional. Precisamos analisar esse ponto com mais atenção. O motivo pelo qual Fedorov é tão bem avaliado não se resume apenas à adoção ativa de drones e inteligência artificial. O que tem um significado ainda maior é o fato de que ele tentou reformar toda a estrutura de como o orçamento de defesa é utilizado. No mercado ucraniano de compras de defesa, poucas empresas ganhavam contratos repetidos e havia críticas sobre a falta de transparência nas contratações. Nesse ambiente, pequenas e médias empresas de defesa ou startups com novas tecnologias tinham dificuldade de competir. E havia críticas de que conexões pessoais e influência valiam mais que desempenho real. Fedorov avaliou que, se essa estrutura continuasse, até a capacidade de guerra poderia ser prejudicada. Por isso, ele ampliou as licitações públicas e insistiu em tornar os procedimentos contratuais mais transparentes, além de começar a fiscalizar a execução do orçamento de forma muito mais rigorosa do que antes. Ao reforçar os procedimentos de auditoria e investigar pessoalmente casos suspeitos, criou-se uma tensão considerável dentro do Ministério da Defesa. Para aqueles que se beneficiavam dos métodos mantidos até então, não havia motivo para comemorar. Em especial, com o aumento da concorrência no processo de aquisição, a estrutura em que certas empresas mantinham contratos de forma estável começou inevitavelmente a ser abalada. E, naturalmente, os interesses começaram a entrar em conflito. Fedorov enfatizou a importância de avaliar com base na capacidade tecnológica e na competitividade de preços. Mas, quanto mais rápido era o ritmo das mudanças, maior também era a resistência interna. Em meio ao andamento da guerra, houve um choque entre os argumentos de que a estabilidade deveria ser priorizada e de que reformas ousadas eram necessárias. Nesse processo, os conflitos internos dentro da área de suprimentos militares e com alguns membros do meio político começaram a vir à tona.
Para mostrar o quanto foram feitas reformas e inovações no setor de suprimentos, um exemplo claro é que o método de aquisição de projéteis de 155 mm foi alterado para um sistema de licitação pública, economizando 16% do orçamento. Ele não ficou com o orçamento economizado dessa forma, mas fez com que fosse diretamente revertido para o aumento do salário dos soldados. Economizou mais dinheiro, comprou mais drones e os usou para atacar o exército russo. Para reformar o setor de suprimentos, ele usou o detector de mentiras com integrantes do Ministério da Defesa. Quem se recusava a ser investigado era demitido. Ele tomava medidas extremas. Também há análises apontando possível influência de cálculos políticos nessa decisão de pessoal. O Financial Times e outros veículos estrangeiros relataram que aliados de Zelensky se preocupam com o rápido aumento da influência política de Fedorov. Apesar da guerra prolongada, Fedorov ganhou destaque como jovem reformista e líder em inovação na defesa, focando em drones e inteligência artificial, ampliando sua presença nacional e internacionalmente. Sua capacidade de atrair cooperação com grandes empresas de tecnologia estrangeiras também chamou frequentemente a atenção, e ele começou a ser considerado um político da nova geração, que será responsável pelo futuro da Ucrânia. Há também interpretações de que o gabinete presidencial da Ucrânia não deve ter recebido de forma totalmente confortável essa situação em que tanta atenção estava concentrada em um único ministro. Mesmo durante a guerra, há muitas especulações sobre o cenário político da Ucrânia após o conflito. Nesse contexto, surgiram relatos de que aliados do presidente suspeitavam que Fedorov cogitava carreira política independente, até uma futura candidatura à presidência. Nenhuma evidência oficial comprova isso, e Fedorov também nunca afirmou tal intenção. No meio político, líderes em ascensão muitas vezes são contidos, independentemente de suas intenções. Assim, alguns sugerem que a demissão pode ter sido motivada por fatores políticos, além dos conflitos nas Forças Armadas. Há opiniões divergentes sobre essa mudança. Alguns veem como reorganização administrativa explicada pelo governo, outros como decisão baseada no cenário político futuro. Isso não quer dizer que a liderança militar da Ucrânia seja vista como superior ao ministro da Defesa, Fedorov. Na verdade, a imprensa local da Ucrânia tem feito críticas constantes ao estilo de comando do comandante-em-chefe, Oleksandr Syrskyi. A liderança ucraniana afirmou que o comandante Syrskyi controla até detalhes pequenos, dificultando a eficiência da cadeia de comando no campo de batalha. Segundo a reportagem, os grupos táticos, os grupos operacionais táticos e os grupos operacionais estratégicos são organizações que deveriam estar mais próximas da situação em cada região e tomar decisões adequadas. No entanto, há críticas de que o comando-chefe está exercendo autoridade diretamente, até mesmo sobre o campo, o que tem atrasado a velocidade das decisões. A matéria cita membros internos, dizendo que o comandante-chefe tenta se envolver em tudo, desde nomeações de comandantes de brigada até a localização de posições de infantaria em certas regiões. Esse tipo de abordagem reduz a margem dos comandantes de campo para responderem imediatamente às mudanças de situação, e com o prolongamento dos procedimentos de aprovação, há preocupações de que isso possa afetar a rapidez das operações. Especialmente na linha de frente, a situação pode mudar drasticamente em questão de horas ou até minutos. Então, se o poder de decisão continuar concentrado na liderança superior, a velocidade de resposta pode diminuir. O meio de comunicação ucraniano Pravda também informou que houve uma proposta interna para reorganizar a linha de defesa próxima a Kostiantynivka e deslocar as tropas para outras áreas ameaçadas. Mas essa sugestão não foi aceita. Problemas nas Forças Armadas da Ucrânia resultam da corrupção crônica. Na verdade, embora muitas pessoas achem que é algo banal, o problema da corrupção na Ucrânia é muito mais grave do que se imagina. Mesmo durante a guerra, casos de corrupção continuam acontecendo um atrás do outro. O ex-chefe de gabinete de Zelensky foi acusado de corrupção e desvio de mais de 13 bilhões de won. Um ex-ministro da energia da Ucrânia foi preso ao tentar sair do país, acusado de desviar 144,3 bilhões de won. A corrupção na Ucrânia não é recente. Após o colapso da União Soviética em 1991, durante o processo de rápida privatização da economia nacional, formou-se uma estrutura em que alguns conglomerados e o poder político se conectaram de forma estreita, e os chamados oligarcas começaram a exercer grande influência sobre a economia e a política do país. Empresários com grande capital passaram a controlar a mídia, o setor financeiro e a indústria de energia, repetidamente compartilhando interesses com o meio político. E essa influência se estendeu também para as áreas de defesa e de compras públicas. Nesse ambiente, não foram poucos os casos em que as conexões pessoais eram mais importantes do que a concorrência, e continuaram surgindo controvérsias sobre a transparência nos processos de contratação.
A Ucrânia teve notas baixas no Índice de Percepção de Corrupção da Transparência Internacional, e combater a corrupção sempre foi prioridade dos governos anteriores. Mesmo com o início da guerra com a Rússia, esses problemas não sumiram totalmente. Pelo contrário, com a entrada de enormes orçamentos de guerra e fundos de apoio estrangeiros, a necessidade de monitorar o processo de execução orçamentária aumentou ainda mais. Na verdade, surgiram sucessivos escândalos de grande corrupção, envolvendo projetos encomendados pelo governo e o setor de energia, e houve vários casos em que altos funcionários públicos e autoridades do governo se tornaram alvo de investigação. Em alguns casos, ficou evidente que grandes quantias de propina foram trocadas durante o processo de contratação de empresas estatais e também foram incluídas nas investigações suspeitas de lobby legislativo e suborno envolvendo o meio político. Esses casos afetam não só a capacidade de conduzir a guerra, mas também a confiança da comunidade internacional. Em especial, a União Europeia está colocando a reforma judicial e as políticas anticorrupção como condições essenciais para o processo de adesão da Ucrânia. Por isso, continuam surgindo suspeitas de que a recente demissão do ministro da Defesa também esteja relacionada à corrupção e a interesses envolvidos. Claro, não foram divulgadas provas oficiais que comprovem isso. No entanto, o fato de um ministro que vinha apresentando resultados ter sido substituído após apenas 6 meses no cargo está gerando várias interpretações. Por isso, muitos consideram que essa troca pode ter sido motivada por decisões políticas.